Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso na DevMedia. Eu sou Joel Rodrigues e agora nós vamos entender o que é o MVC, o padrão Model View Controller. Por definição, o MVC é um padrão arquitetural que divide os elementos da nossa aplicação em três camadas: Model, View e Controller. Mas como assim padrão arquitetural? Quando desenvolvemos um sistema, ele possui várias classes internas, vários componentes, que em conjunto desempenham várias funções. Por exemplo, exibição de dados para o usuário, conexão com o banco de dados, tratamento desses dados, modelagem, validações, entre diversas várias outras funções. O padrão MVC entra nesse contexto para propor uma divisão desses elementos segundo a sua responsabilidade dentro do sistema. Seguindo esse padrão, nós vamos dividir as diversas classes, diversos componentes da aplicação em três camadas: modelo, visão e controlador, segundo as suas funções, as funções que eles desempenham no contexto da nossa aplicação. Caberá ao model a responsabilidade de modelar as entidades do nosso sistema e lidar com todos os dados da nossa aplicação. Por exemplo, no model, nós vamos conectar com a nossa fonte de dados, receber esses dados, tratá-los, validá-los, entre outras tarefas referentes aos dados da nossa aplicação. Na View, nós teremos a interface de comunicação com o usuário, seja uma página HTML, com CSS, JavaScript, por exemplo, um formulário, um gráfico, uma tabela. Nessa camada vai ocorrer a interação com o usuário final do nosso sistema, ou seja, os dados que nós vamos obter lá do nosso model serão apresentados para o usuário na camada de View. E para intermediar essa comunicação e permitir que essa dinâmica aconteça, existe aí o elemento central, que é o controller. O controller vai ficar responsável por receber as requisições do usuário, tratá-las e respondê-las adequadamente. Para isso, ele vai requerer ao model os dados que são necessários e vai entregar esses dados lá na View. Da mesma forma, quando o usuário enviar dados para a nossa aplicação, seja por meio de um formulário HTML, por exemplo, essa View vai repassar os dados para o meu controller, que vai tratar esses dados e, de acordo com seu objetivo, repassar para o model para que sejam persistidos na minha base de dados. Aqui nós temos uma ilustração de como essa dinâmica ocorre na prática. Quando o usuário acessa a minha aplicação no browser, por exemplo, digitando a URL padrão da minha aplicação, o que ele vai visualizar ali é a View, um conjunto de elementos, HTML, texto, imagens, inputs, que vão ter o objetivo de interagir com o meu usuário de forma amigável. Essa View, para exibir os dados que o meu usuário precisa, vai precisar solicitar do controller que isso lhe seja repassado. Então o controller vai tratar a requisição do usuário, vai buscar no model os dados que ele precisa, o model, por sua vez, vai retornar essas informações da minha base de dados ou de uma fonte externa, e o controller, uma vez tratados esses dados, vai exibir para o meu usuário na camada de View. Na View, esses dados poderão ser exibidos de diversas formas, em forma de tabela, de formulário, de gráficos, entre outras, dependendo do contexto da minha aplicação. Então, com essa divisão, fica bem claro a responsabilidade de cada elemento do sistema e facilita, assim, a minha manutenção posterior. Por exemplo, se o layout da minha aplicação mudar, seja por questões de cores, dimensões, formas dos meus elementos visuais, eu não precisarei alterar o meu controller ou o meu model. Bastará apenas que eu altere a minha View para atender os novos requisitos. Da mesma forma, se por algum motivo um requisito surgir que o meu controller passe a responder um usuário de uma forma diferente, por exemplo, quando o usuário requisitar uma lista de produtos, o meu controller vai listar todos os produtos ou apenas os últimos produtos cadastrados, de acordo com alguma lógica da minha aplicação, eu farei essa alteração apenas no meu controller. Da mesma forma, se surgirem modificações nos dados, nas representações dos dados da minha aplicação, eu precisarei trabalhar na minha camada de model, separando assim as responsabilidades de cada elemento da minha aplicação. O padrão MVC é atualmente o mais utilizado no desenvolvimento web
e possui também variantes como MVVM, MVP, que são também aplicados em outros tipos de aplicações, como mobile e desktop. Então, conhecer esse padrão é extremamente importante para que possamos construir aplicações com qualidade e com uma estrutura bem organizada. Finalizamos então essa aula e até a próxima.